Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 314. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu só tomo Guaraná Pureza. Quem conhece aí? Eu não. Com certeza. Sulistas têm que conhecer. Claro, olha aí. É nóis. Isso aí. Eu sou o Alex e buscando mais uma pureza. Eu sou Carol Bazo e quem não viaja não vira uma página. Explicarei. Ok, esperemos. Eu sou Lucas Gestas e nós somos o que somos. E cadê o Filigramas aí, filigranas? Trazendo filigranas de história da igreja pra vocês. Olha aí, muito bom. Gente, estamos aqui com o nosso time de história para falarmos sobre os puritanos. A galera pediu e a gente atendeu, mas já vamos deixar bem claro aqui, gente, os puritanos é um movimento gigante com várias implicações teológicas e políticas. A gente aqui vai basicamente continuar da onde paramos ali no podcast sobre a reforma na Inglaterra, beleza? Então a gente basicamente vai continuar essa história mesclando um pouco de teologia e política, mas o movimento puritano ele é muito amplo, tem muitos desdobramentos e a gente vai abordar o básico para você entender quem foram os puritanos. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: BTD vai acontecer neste final de semana em Montemor, perto de Campinas. Vai estar eu, Igor Miguel, Israel Mazakorati, Ângelo Bazo falando sobre doutrina e devoção. Galera, simplesmente fantástico, dá um pulo, eu tô lançando esse episódio aqui na terça-feira, ainda tem algumas vagas, o link está aqui na descrição deste podcast, então corre garantir a sua vaga, vai ter café, comunhão e palavra, e me parece que vai rolar uns brindes lá pra gente estar sorteando pra galera também. Gente, eu estarei lá, o Israel Mazakorati, Igor Miguel, nosso amado Igor Miguel do BTcast Plus e Ângelo Bazo, né, que está sediando aí o evento junto com a Escola Convergência. Cola lá no BTD Montemor, que vai acontecer agora neste sábado, dia 2 de novembro. Eu quero muito ver você lá. Sério, faz uma força, mano. Empresta dinheiro, é final do mês, tá sem grana, empresta de alguém, pede de presente de Natal pra alguém, mas cola lá no BTD Montemor neste sábado. Vai, tô te esperando. E eu recebo aqui nos recados paroquiais Paulo. E aí, Paulo, beleza? Beleza, Bibo. E aí, tudo bem com você? Tudo bem. Pra quem não sabe, o Paulo é o mais novo integrante do Bibotalk, que está aqui participando já do time do BTcast. Em breve vocês vão ouvir mais a voz dele no BTcast. Mas o Paulo também começou um podcast aqui dentro da casa Bibotalk. E se você ainda não sabe, seja apresentado ao Contexto, o seu podcast de exegese bíblica. Paulo, a gente vai pro terceiro episódio, é isso? Na verdade é o episódio 002, né? Contando aquele 000 que é o introdutório. Pode crer. E você já teve um primeiro episódio falando sobre o que, Paulo? Pra galera que ainda não ouviu. A gente falou um pouquinho sobre exegese como a arte de interpretar e também de explorar o texto. Então se você ainda não ouviu, corre lá na nossa playlist que o episódio tá muito bom. Olha só, gente, o Contexto é um podcast totalmente voltado à exegese bíblica. Você que é ouvinte do Bibotalk, sabe que a gente tem alguns episódios aqui no BTcast que são mais bíblicos, teológicos, exegéticos e tal, mas a gente fala de outras coisas também. Agora, o Paulo não, totalmente focado no universo da exegese, da hermenêutica. E nessa semana tem, hein? Nessa semana tem contexto. Paulo, o que o pessoal vai encontrar no contexto dessa semana? Cara, esse episódio é muito especial porque geralmente quando a gente fala de exegese, interpretação, a gente fica focado no livro, nos conhecimentos, né? Naquele negócio mais técnico e esquece que a finalidade última da exegese, da interpretação, é ensinar e proclamar a palavra de Deus. Então eu trouxe aqui uma entrevista com meu amigo, pastor Gianfrancesco, que foi pastor lá da Igreja Presbiteriana da
Penha e que está fazendo doutorado lá no Calvin College nos Estados Unidos, para falarmos sobre a exegese aplicada à pregação. Então, como que eu posso usar a exegese para produzir algo mais prático para a igreja, no sentido do ensino e da proclamação? Então, ó, vai ser uma entrevista muito legal, com muitas dicas aí para você que lê, estuda e também ensina na sua comunidade a palavra de Deus. Então, ó, não perca esse episódio 002. Legal. E Paulo, me disseram aí que você vai ter participação dos ouvintes na produção do conteúdo do Contexto, que se a galera tem dúvida de algum texto bíblico lá, vai ter espaço no Contexto para tu responder aí biblicamente e exegeticamente a dúvida da galera. É verdade, muita gente perguntou ao longo do tempo para mim sobre coisas mais variadas, sobre textos, sobre formas de interpretar, e a gente vai trazer um momento aí especial no nosso podcast para responder essas perguntas. Então você pode enviar a sua pergunta em áudio, em texto, como você quiser, para contexto@bibotalk.com. Lembrando que é contexto com M, tá bom? contexto@bibotalk.com. Não tá escrito errado, tá, gente? É que o nome do podcast é com espaço texto, ok? Você está com o texto. Então, o e-mail é contexto, mas com M, @bibotalk.com. Joia. E não esquece de ficar atento aí que o corretor vai te corrigir aí. Vai te corrigir. E é só .com, tá bom? Não é .com.br. Contexto@bibotalk.com. Mande a sua dúvida que pode aparecer aí no podcast Contexto aqui da Casa Bibotalk. Paulo, seja bem-vindo e Deus abençoe toda essa jornada aí. Obrigado, vamos lá. Gente, é importante vocês ouvirem o podcast da semana passada, onde nós tratamos sobre a... Minto. Não, eu não minto, eu só me confundo. Às vezes eu posso mentir também, e Deus me perdoe por isso, mas faz tempo que eu não lembro que eu minto. Mas enfim, eu me enganei aqui agora, vamos lá. O da semana retrasada... Faz tempo que eu não lembro que eu peco, né? Às vezes eu nem lembro que eu pego. Já tá puritano já. Já estamos no assunto aqui, né? Mas sério, eu tive essa fase, cara. Acho que todo mundo do movimento pentecostal já teve essa fase. Senhor, essa semana eu não pequei. Mas enfim, deixa pra outro momento isso. Nossa. Tu nunca teve... é que vocês não foram pentecostais, vocês não sabem o que é emoção na vida. Olha só, é o episódio sobre a reforma na Inglaterra. Semana passada foi John Knox com Alderi. Na semana retrasada foi reforma na Inglaterra. Cara, precisa ouvir. Porque é a gente tá vindo construindo uma história aqui. Até o John Knox tá ligado ao que a gente vai falar hoje, então é muito importante. Se você caiu aqui neste episódio por conta dos puritanos, eu sugiro você dar ouvir os 2 episódios anteriores para ficar localizado. Mas eu sei que você não vai sair desse episódio, por isso, Lucas ou Carol ou Alex, quem se sentir à vontade, poderia nos ambientar, dar um bem rápido mesmo, onde estão os puritanos nessa história, por que estamos falando deles aqui, mas historicamente, onde eles começam, para a gente começar, a começar aqui. Os puritanos, eles estão começando historicamente no reinado da Rainha Elizabeth I. Que foi onde a gente acabou no episódio sobre a reforma na Inglaterra. Sim, exatamente. Tem que assistir, a reforma anglicana e depois já dar continuidade aqui com os puritanos, porque exatamente ali no final do reinado da Rainha Elizabeth, eles estão surgindo como um grupo que quer completar a reforma na Inglaterra. Eles achavam que a reforma anglicana seria uma reforma pela metade e eles queriam completar essa reforma purificando o culto daquilo que eles chamavam de romanização ou de elementos dos papistas, Então é um movimento basicamente político religioso na Inglaterra elisabetana que quer completar a reforma que para eles não terminou. Só lembrando que a Elizabeth, ela vem depois da Bloody Mary, eu não lembro agora da ordem das minas aí. Sim, vem depois. É depois, E no tempo da Elizabeth, os protestantes voltam a ganhar um certo destaque, ela fica mais amigável à galera. E aí esse pessoal meio que volta, se eu lembro aqui do que eu li no Bruce Shelley, do História do Cristianismo, essa galera começa a voltar de Genebra, vou voltar pra minha terra, O Gugu faz uma caravana com toda essa galera de volta pra minha terra. E aí eles voltam com essas influências calvinistas e tal, e vamos criar o movimento e vamos dar uma purificada nessa reforma anglicana. É basicamente isso?
É, basicamente isso, porque depois que a Blood Mary, né, depois que a Mary morre, a Elizabeth, ela era de criação protestante, ela era protestante, então ela começa ela termina com as perseguições e começa a estabelecer a igreja anglicana. Surte então um efeito em toda a Europa continental que agora a Inglaterra vai estar se tornando protestante. Então, calvinistas que tinham fugido, luteranos de linha inglesa que tinham fugido e muitos anabatistas então começam a ir para a Inglaterra, principalmente os anabatistas que estavam sendo muito perseguidos no continente, em todos os lugares, né? Só que quando eles chegam na Inglaterra, eles veem esteticamente uma igreja católica, ainda que doutrinariamente os artigos de fé da igreja anglicana sejam protestantes, e aí eles falam, não acabou então a reforma, tem que continuar. E tem um peso muito grande, né, do calvinismo que está se formando nessa época, e esteticamente, mageticamente, o calvinismo, os anglicanismos anabatistas são bem iconoclastas, né? Então eles vão identificar a igreja, aquilo ali na igreja anglicana como uma condescendência, né, uma continuação da igreja católica, pelo menos no que eles estão vendo. Deus esteja com você. Que esteja com o senhor também. Ô Carol, uma das coisas que quando a gente fala dos puritanos, assim, ainda de maneira en passant, que a gente tá fazendo de maneira mais panorâmica, é a questão tanto política, como o Lucas já retratou aqui pra nós, mas os puritanos também tem muito essa questão pessoal, né? Até o Bruce Shelley fala desses, tinha um lado público e o outro lado pessoal, né? Essa questão da experiência individual e tal. Isso. Se eu fosse até acrescentar um pouquinho do que o Lucas falou, e também já vou explicar minha entrada, né? Então, assim, os puritanos têm esse nome aí, foi quase como um xingamento, né? Porque eles queriam purificar a igreja, que ainda não tinha tido uma reforma real. E aí, um aspecto dos puritanos que eu queria só falar, além dessa questão do individual, é que eles viajaram. Eles saíram da Inglaterra numa época de perseguição, principalmente na época da Maria Sanguinária, e eles viram uma reforma no continente. Então, ali na Inglaterra, na ilha, eles tinham uma experiência de igreja, agora já anglicana e tudo mais. Quando eles viajam, então eles veem uma nova experiência. Eles têm uma nova experiência, veem uma nova igreja, veem o que está acontecendo em Genebra, com Calvino, na Alemanha também, enfim, no continente. Então, só explicando um pouquinho minha frase que pareceu desconexa, talvez. Quem não viaja não vira uma página. Eu acho linda essa experiência dos puritanos, antes de falar do individual, falar dessa coisa coletiva, que é o fato de você viajar e ver outros aspectos de igreja ou aquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, eu estava lendo o livro do Lloyd Jones, né, O Puritanismo e Suas Origens, ele enfatiza muito isso, como uma viagem, como tá fora do seu país de origem, da sua igreja natal, vamos dizer assim, ou local, e ver o que Deus está fazendo fora, mudou e moldou os puritanos. Então, é um aspecto que eu acrescentaria aí, que eu acho, assim, fantástico. Assim, então pra gente entender essa questão, entender inclusive o nome puritano, né, isso começa no final do reinado da Elizabeth, quando surge a tal da controvérsia das vestimentas. Eita! E muitos desses puritanos que viajaram para Genebra, né, quando eles retornaram, eles não queriam que seus sacerdotes, né, seus padres anglicanos usassem as roupas tradicionais do catolicismo na Inglaterra. Eles queriam que os padres usassem a toga lá de Genebra, né, a toga genebrina. Eles também queriam abolir o sinal da cruz, né, porque em Genebra já não se fazia isso. Eles queriam abolir os dias santos, eles queriam abolir o cerimonial religioso. Então eles começaram a fazer protestos formais e enviar cartas formais a Elizabeth, e os secretários de Elizabeth, os ministros, vão, como a Carol falou aí, vão usar esse nome, esses aí são puritanos, né, como uma forma de desprezar o movimento, tanto que a própria rainha Elizabeth, ela vai criar um documento contra os puritanos, ela vai chamar de Ato contra os Puritanos em 1593. Mas a gente precisa, assim, entender as origens, né, disso tudo, porque quando a gente vê a igreja evangélica brasileira, ela é meio que toda igual, né? Todo mundo se parece muito, o formato Tu acha, cara? Nossa, mano. Muitíssimo. Liturgia, culto é igual. Mas assim, se você olha uma igreja luterana, se você olha uma igreja anglicana, se você olha uma igreja metodista raiz, né, que segue, né, a liturgia metodista raiz, ou se você olha uma igreja reformada francesa, holandesa, você tem um susto, né? Muita gente, ou uma igreja presbiteriana como a primeira aqui do Rio, tem uma drástica diferença, assim, de tudo, de liturgia, de imagética, né, de cerimonial, e que a gente aqui no Brasil, 90% das igrejas evangélicas não tem. Porque dá a impressão, e muitas pessoas
pessoas até falam, essas igrejas são igrejas católicas. Aí não, são igrejas protestantes, originais, a raiz, né? Mas a gente tem que entender por que antes de receber o nome, por que esse movimento, né? E aí, pra gente entender as origens do movimento puritano, a gente tem que ir lá em Zwinglio. Lutero e Zwinglio, que estão fazendo a reforma ao mesmo tempo em locais separados, eles interpretam a doutrina protestante de forma bem diferente. Para Lutero, você vai sempre pecar, que é a lei te encerra debaixo do pecado, e no momento que você peca, a graça aparece para te absolver. Aí Lutero tem aquela famosa frase: eu afoguei o velho homem nas águas do batismo, mas o maldito insiste em retornar. Ele sabe nadar. Sabe nadar. Para Zwinglio, não. Para Zwinglio, no momento que o evangelho te alcança, o Espírito Santo te conduz à lei moral. O Espírito Santo faz você começar a parar de pecar. Então, para Zwinglio não tem essa história de eu vou sempre pecar pro resto da vida. Você vai gradativamente caminhando em direção à perfeição, gradativamente caminhando a não pecar, porque o Espírito Santo, assim como Deus te predestinou para ser salvo, o Espírito Santo ele te conduz para ser perfeito, na lei moral que Zwinglio fala. Então, quando você demonstra não perfeição, quando você demonstra algum tipo de pecado, você automaticamente está demonstrando que você não foi alcançado pela graça. E isso gera um sistema de vigilância moral muito grande nessas comunidades zwinglianas e, no geral, as comunidades suíças, da qual mais tarde Calvino vai fazer parte também e vai sistematizar essa ideia. Deus esteja com você. Que esteja com o senhor também. Lutero falava assim: tudo aquilo que a Igreja Católica faz e vai contra a Bíblia, a gente vai tirar e vai deixar de crer. Zwinglio já falava o seguinte: tudo aquilo que a Igreja faz e não está na Bíblia, a gente vai tirar. Então Zwinglio, ele literalmente arranca tudo do culto, todo o cerimonial, toda a liturgia, inclusive arranca o órgão da igreja. Ele era um organista, ele era um músico, mas ele manda arrancar os órgãos da igreja porque órgão instrumento musical. Apesar do duplo sentido da frase, deixa eu só pegar o gancho aqui. Os órgãos de sentido também, né? Porque tem um problema com a simbologia e esse nominalismo de Zurique aí vai pegar firme no movimento puritano. Também é uma forma filosófica de entender a negação dos símbolos, da liturgia, das imagens e tudo mais. E aí ele arrancou os órgãos, ele arrancou as imagens, né? E esse movimento de Zwinglio influencia tremendamente os puritanos, pelo menos da linha suíça também, os irmãos, que depois vão ser perseguidos por Zwinglio e vão se espalhar, né? Porque você tem várias linhas de anabatistas, né? Então esses anabatistas chamados irmãos suíços vão se espalhar pelo continente, levando esse anabatismo zwingliano, que se quer também chamar de anabatismo bíblico, diferente daqueles anabatistas radicais lá da Alemanha, e espiritualistas, né? Outra coisa que Zwinglio inaugura é essa confusão entre igreja e Estado. Para ele, o governo é o corpo e a igreja é a alma, ou seja, igreja e Estado é uma coisa só. Então o Estado ele tem que se reger pela lei cristã, né? Coisa que Calvino vai organizar em Genebra. Zwinglio já fazia isso em Zurique, né? A questão de a igreja é o ministério, a voz profética, e o governo é o corpo, né? É a voz civil, a voz governamental. Então essa questão que o Estado tem que refletir a lei da igreja, a igreja tem que refletir a submissão ao Estado, e ambos são uma coisa só. E o último que eu destaco aqui é o congregacionalismo, né? As cidades ali, Zurique e Genebra, eram repúblicas em que os cidadãos eles votavam, não tinha ali necessariamente nobres, senhores feudais. E isso se refletiu na doutrina da igreja, tanto de Zwinglio quanto dos anabatistas iniciais e mais tarde de Calvino. E o congregacionalismo vai ser mais radical ainda do que a doutrina de igreja de Lutero, né? Lutero mantém o episcopado, de certa forma. Lutero, claro que ele dá a autoridade para as igrejas locais, mas, de certa forma, os ministros ordenados pela Universidade de Wittenberg têm maior autoridade. No congregacionalismo, não. Todo mundo é igual, porque não existe sacerdote. Ou melhor, todos os cristãos são sacerdotes. Se todos os cristãos são sacerdotes, então não existe uma autoridade espiritual maior que o outro. Isso funcionou muito bem no campo da igreja, né? Tanto que nós temos nossas igrejas aqui batistas, congregacionais, nesse sistema. Só que isso vai respingar onde? Se o bispo não é mais autoridade espiritual que eu, muito menos o rei vai ser.
muito menos o príncipe vai ser, porque na Idade Média e na Idade Moderna Católica, tanto o Papa e o Episcopado são autoridades espirituais, quanto os reis e senhores feudais são autoridades espirituais que são superiores ao povo, têm que ser respeitados. Quando o congregacionalismo institui essa não diferenciação dentro da igreja, logo essa não diferenciação vai respingar para o lado da política. E o próprio Lutero, ele é um dos que começa a falar, se o príncipe não estiver seguindo a lei de Deus, ou se o príncipe estiver errado, o povo não deve acompanhá-lo no erro. Lutero dizia, ninguém tem o dever de fazer o mal, devemos obedecer a Deus mais do que a homens, né? Pedro já disse, né? Na verdade, porque no da autoridade secular, ele trata Romanos 13 e 1 Pedro, são os dois textos base lá. Só um parênteses, já temos um episódio muito legal sobre Romanos 13. Tu participou desse episódio não, né, Alex? Não. Mas tem um outro episódio que tu aborda também, acho que é política em Lutero, né, Alex? Tu acaba Sim, também abordando... nesse eu trato os textos de política de Lutero, da autoridade secular, contra as ordens rebeldes dos camponeses, e todo aquele pepino com aquele anabatista, esqueci o nome dele agora, mas enfim, toda aquela bagunça que deu lá. Isso mesmo, o Mendes. É incrível que ainda hoje a gente vive isso, né? As pessoas acham que Deus colocou o fulano no poder, né? Não, gente, o ofício é coisa de Deus. O fulano é a gente que põe lá, tá? Só pra resumir, assim. Mas é por isso que eu acho a questão dos puritanos maravilhosa, né? Que eles vão derrubar toda a autoridade civil como se fosse espiritual. Mas isso tem as suas origens. O próprio Lutero falava, né? Se o condutor da carroça estiver bêbado, temos que frear as rodas. E isso vai estourar nos anglianos, nos suíços, né, em geral, nos reformados, ou seja, os da linha de Martin Bucer, de Zwinglio, de Calvino mais tarde, de Bullinger, de Ocolampada, né, que a autoridade dos reis vai se tornar relativa. E eles vão começar a falar que essa ideia de ter um rei, ou ter um nobre, ou ter alguém superior que ganhe mais, que vive em privilégio, não é uma ideia cristã. Esses grupos vão viver certas experiências socialistas, comunitárias, né? Não estou falando socialismo marxista, mas eram grupos de experiência. Comunitarismo. Mas o termo correto é socialismo, né? Começa lá na Grécia, lá Zenon, outras coisas. Mas enfim, vão viver essa experiência de igualitarismo, que no campo da eclesiologia é o congregacionalismo. Então eles vão começar a atacar toda a ideia de uma autoridade que seja superior, que possa receber rendas do Estado sem trabalhar, que é a figura dos nobres. Então a gente também tem que entender essa questão. Se o sacerdote não é superior, muito menos o rei, muito menos o príncipe, muito menos o senhor feudal. Baseados então em Lutero e em Zwinglio inicialmente, eles começam a entender também que se o rei tiver contra a vontade de Deus, a gente tem a obrigação diante de Deus de atacar esse rei, de atacar essa autoridade, ou de não obedecê-la. É claro que alguns grupos se armam e outros grupos são pacifistas. Isso aí é uma dicotomia dentro do movimento protestante inicial. Deus esteja com você, que esteja com o senhor também. Somado a isso, Calvino ele dá uma sistematizada numa questão sobre o rigor moral, né? Zwinglio então criou a ideia que o Espírito Santo te leva à perfeição moral, e Calvino, quando ele é expulso pela primeira vez de Genebra, quando ele volta, ele já institui como regra civil, né, as leis da igreja. Essas leis da igreja... Regra civil, hein? Um dia falaremos sobre isso. Como regra política, as leis da igreja. Então ele proíbe que as mulheres andem adornadas, ele proíbe que se use ouro, que se use joias preciosas, ele proíbe qualquer tipo de luxo, ostentação e riqueza em carroças e roupas e casas, porque ele diz que ao invés de riquezas, o cristão tem que se adornar de santidade, bondade e caridade. Então começa a se instituir, e como a Carol falou, né, muitos ingleses vão para Genebra e retornam com essas ideias, né, que ninguém pode ser mais do que o outro. E realmente no calvinismo você há uma socialização muito grande, por isso que há o desenvolvimento econômico e social, porque você acaba com a pobreza, né? Para Calvino, se Deus te fez rico, é para você ajudar seu irmão pobre até que não tenha mais pobreza, porque se uma cidade é uma cidade cristã e tem um pobre ali, logo essa cidade está em pecado, então tem que acabar com a pobreza, tem que acabar com a miséria, com órfãos, com isso tudo, assim você tem que acolher e dar desenvolvimento, porque aqueles ali são seus irmãos. Essa que é a
ideia também de Zwingli, né? A sociedade é uma sociedade feita de irmãos, logo um tem que ajudar o outro. Os anabatistas é que vão romper com essa ideia, vão dizer que igreja e sociedade civil não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Tá, se eu tô entendendo aqui, Lucas, Eu tô falando das origens, tá? Assim, das origens intelectuais, para depois entrar no real mesmo, que é o rei James lá... É o King James lá na Inglaterra. Não, entendi perfeitamente. O que eu tô percebendo aqui é que muitas das características dos puritanos, que a gente coloca, né, nos puritanos e como eles são caracterizados pelos livros de história, já tem antecedentes. Ou seja, eles não são um movimento que cai de paraquedas e que alguém um dia teve uma ideia lá. Não, é um aglomerado de coisas que já antecedem eles, né? Desde elementos Calvino, elementos da teologia de Lutero, elementos da teologia reformada de Zwinglio. Então, eles vão, de alguma forma, eles vão pegar o que está solto, ou alguns, não tá solto não é a expressão, mas alguns elementos dessas teologias anteriores e vão sistematizar no modelo deles, então. É isso? Na verdade, eles vão, com essa sede reformista, voltar ou retornar para a Inglaterra e vão tentar aplicar isso, porque aí sim, já é no modelo genebrino, né? Já é no modelo de Genebra. Tentar aplicar o modelo de Genebra na Inglaterra, e é aí que surge o problema, porque lá tem uma rainha e mais tarde vai ter um rei. E lá tem uma igreja anglicana com bispos fortíssimos, poderosos, muitos deles senhores de terra, que não era só os da linha protestante que eram bispos, né? Você tem muitos bispos ainda ligados com o antigo catolicismo lá na Inglaterra nessa época ainda. E aí que vai começar o conflito, e aí entraria também o econômico. Mas tem que lembrar só uma coisa aqui, que a Inglaterra está desde antes de Wycliffe dividida entre vários partidos religiosos, então o clima de insatisfação com um establishment religioso já não é uma coisa que eles estão trazendo de fora, né? Isso já está lá, eles só trazem mais combustível para dentro da fogueira que já está queimando ali, de certa maneira, há bastante tempo. E é por isso que os puritanos também vão ser muito diversos, né? É um movimento muito diversificado, né? Por exemplo, o governo, você vai ter puritano congregacionalista, puritano com a veia mais presbiteriana, então tem uma diversidade, né? Acho que vocês concordam que é um movimento bem, bem diverso. Embora presbiterianos e puritanos andem muito próximos, não dá pra dizer que é a mesma coisa, né? Puritano é mais abrangente que presbiteriano, e nem todo presbiteriano significa automaticamente puritano. Deus esteja com você. Que esteja com o senhor também. Tem até uma veia também que fala de alguns anglicanos puritanos, né? Também tem isso, apesar do puritanismo ser uma espécie de discussão ou guerra entre o anglicanismo, o Lloyd Jones fala que, sim, tem alguns puritanos anglicanos, não é a maioria, é pequeno, mas também tem essa tônica, então realmente é bem diverso. Até de tema, né? Os puritanos têm diversidade de temas que eles tratam. Então a gente tem esse contexto de cristãos de linha zwingliana, suíça, calvinista, anabatista, luterana, e como a gente viu no programa da Igreja Anglicana, migrando para a Inglaterra, e a rainha Elizabeth rechaçando já no final do seu governo, escrevendo atos contra esses grupos que queriam acabar com o ritualismo anglicano, né, acabar com o sinal da cruz, acabar com as vestes, acabar com a cerimônia, acabar com os dias santos, e aí a rainha Elizabeth morre. Ela morre e deixa o governo para o seu sobrinho, o rei James I. O que vai acontecer então no reinado de James? James é nome de rico, né? Eu só lembro do Whindersson Nunes. Quando ele fala de rico e de pobre, tem o James. E o Gerald. O Gerald, Gerald, não é James, é Gerald. Aí, ó. Poxa, Carol, tu assiste mais o Whindersson Nunes. Eu vim aqui só para dizer isso. Isso, Gerald. Vai lá, continua, mano. E o James, que é o Tiago, né? Que significa Tiago também, né? Na nossa tradução. Ou Jaime. Pô, Jaime não. Jaime é caído, mano. Se você, se é ouvinte, se chama Jaime, desculpa. Rodrigo também não é lá essas coisas, vai. É que Jaime é caído. Sacanagem. Tá o James. Vamos continuar com o James aqui, vamos lá. Então, quando a Elizabeth morre, quem assume são seus sobrinhos da linha escocesa, né? E acaba que eles ligam o trono inglês ao trono escocês, que
hoje é um problema muito complicado. Quem viu aí a entrevista do John Knox sabe dessa luta dos presbiterianos lá na Escócia contra o catolicismo. Porque não tinha igreja anglicana na Escócia. Agora, como se você tem uma união de tronos aí, Inglaterra e Escócia, você vai ter uma imposição do anglicanismo na Escócia, sendo que os presbiterianos esperavam um culto mais protestante com a queda do catolicismo, mas não é isso que acontece. Então, o que vai acontecer? Vai haver um crescimento dos puritanos dentro do parlamento, principalmente na Câmara dos Comuns. Essa visão religiosa vai começar a transformar-se em visão política, uma pressão política para a purificação do culto na Inglaterra, né? Então, o que esses puritanos na época do James já estavam pedindo? Fim do uso da cruz, né? Fim das vestimentas sacerdotais, fim do altar, porque a ceia não pode ser celebrada no altar, tem que ser celebrada na mesa, né? Isso aí é uma doutrina zwingliana e anabatista. Uma vida sóbria, você não pode esbanjar teu dinheiro, você tem que viver com roupas simples, em casas simples, uma vida austera. Essa vida austera, essa vida de santidade, essa vida de pureza tem que se refletir nas igrejas. Então as igrejas não podem ter ostentação, luxo, aqueles candelabros de ouro, aquelas cruzes de ouro, nada daquilo, inclusive tirar as imagens, né, que soava meio absurdo ali para o meio inglês, evitando todo o luxo, toda a pompa. A obrigação, eles vão tentar obrigar os ingleses a guardar o dia do Senhor, né? Ou seja, que o domingo seja proibido qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de rinha de galo ou outras coisas. Só lembrando que no movimento puritano você tinha aqueles que guardavam o domingo e você tinha também os puritanos sabatistas que guardavam o sábado. Olha aí, Will. Viu, Will? Tem gente que entendeu, que tava certo. O Will vai dizer que eles estavam certos. O Will é nosso adventista aqui do grupo. Mas sempre teve no movimento protestante, a gente guardava sábado. Não foram os adventistas que inventaram isso, né? Os puritanos lutavam contra o teatro, né? Quantas feiras, quantos esportes no dia do Senhor. Não à toa eles eram conhecidos como aqueles que, tipo, onde tem alguém feliz, parece que não pode ser feliz, né? Eu li no Shelley isso, uma das críticas, que, claro, que é um resumo infeliz, é um resumo não honesto dos puritanos, né? É uma caricatura, né? É uma caricatura, mas é aquela imagem dos dois caminhos, clássica, ela não é do puritanismo clássico lá antigo, mas ela representa um pouco da forma de pensar mainstream, assim, que é caricata, sim, mas ela representa um pouco essa contrariedade à cultura secular e tudo mais, enquanto que, por exemplo, no cristianismo high church anglicano ou luterano, a amálgama com a cultura é um pouco maior, e aí os elementos culturais não são vistos como escândalo, né? Então sim. Tem um pouco de diferença aí nessa abordagem de como enfrentar vamos dizer assim, os elementos da cultura. É por isso que tem até aquele livro, né, Santos no Mundo. Eu acho que ele foi escrito um pouco para tirar essa imagem ruim dos puritanos. Que ele fala, né, os puritanos como realmente eram. E inclusive tem um capítulo falando sobre sexo e casamento. E dinheiro, família, trabalho, bastante coisa, assim. Ação social, é bem para tirar essa... É uma boa indicação de livro, que ele é bem, bem gostoso de ler. Ele é escrito por uma banda, né? É a banda Leland. É uma excelente banda. É o Leland Hyken, prefácio do Packer, Santos do Mundo, os puritanos como realmente eram, da editora Fiel. Então, assim, no capítulo sobre sexualidade, ele vai falar até sobre isso, como que o sexo era visto como algo bom, algo dado por Deus, a questão da mulher. E o autor faz até uma comparação de como é que era essa visão de sexualidade na Idade Média, e mostra que os puritanos, assim, são bem precursores nesse sentido. Então, essa imagem bem negativa é bem caricato mesmo. Assim, eu vou discordar. Ai, gente, só pra vocês saberem aqui, gente, o Lucas, ele começou o papo numa terça-feira de manhã, a gente acordou, veio gravar o podcast. A primeira coisa que o Lucas fala dos puritanos, vocês querem saber, ouvintes? Eu vou dizer pra vocês. Eu vou entregar esse homem que está aqui neste podcast, querendo denegrir... Deixa o pessoal entender de referências aí. Tem a ver com a abertura dele, inclusive. Bem, eu não vou falar porque é um assunto muito pesado para um podcast. Mas vai, Lucas, discorda. Não, primeira coisa eu quero deixar que eu acho o movimento puritano assim interessantíssimo. Olha o distanciamento do pesquisador aí. Alemães dizem que interessante é uma coisa que pode ser bom, mas eu não como.
Eu sou um admirador do movimento puritano pela questão eclesiológica, política que eles fazem no mundo, mas a gente tem que entender que eles são um movimento do século XVI e do século XVII, então realmente não é caricatura. Era proibido você rir muito, era proibido você, entre os puritanos, você estar em locais que as pessoas se divertiam, porque ali havia gente fazendo sexo na rua, havia gente falando palavrão, nessas feiras... Caraca, sexo na rua? Como? O que isso? É na Holanda já? De agora? Aqui não. Como é que é isso aí? Essas feiras medievais rolava de tudo. Todo mundo bebia, enchia a cara. Por isso que começa ali a rejeição à bebida. Lutero tinha cervejaria na casa dele. A mulher dele que era cervejeira, fazia coisa na mesa do bar. Você não tinha nenhum problema. O próprio Calvino... né, mas isso era bom, não, Lucas? Uma família fazendo cerveja. Sim, mas o que eu tô falando é, os puritanos começam a olhar tudo aquilo que tenha muita bebida, ou muita alegria, ou muito riso, como ambientes produtores de pecado e de licenciosidade, porque caía a roupa das mulheres, então começa a se criar uma... a parte de cima, né? Começa a se criar uma espécie de roupa, eles vão se vestir da forma específica, os homens vão se vestir daquela forma toda preta. Aí que nasceu a moda gospel, então. A moda Quaker, né? As mulheres vão se vestir porque a gente fica zoando o pessoal do roupão, né? Aqui no Rio de Janeiro tem algumas igrejas pentecostais, todo mundo usa o roupão, mas os precursores disso são os puritanos, ou seja, você tem que viver uma cultura de Cristo, uma roupa de Cristo, andar como Cristo, você tem que viver de uma forma muito rigorosa, muito pura. Mas por quê? Porque essa forma de viver de forma muito rigorosa prova que você é um predestinado. Porque imagina você numa doutrina... o calvinismo hoje é bem diferente daquilo que Calvino falava. Mas imagina você viver um calvinismo real, que você não pode saber se você vai para o céu ou para o inferno, porque está tudo predestinado e só Deus sabe. E aí a única forma de você ter alguma paz no coração é você vivendo aquela regra moral para provar que você está salvo. E você precisa provar que você está salvo para a comunidade, para você ter direito a voto na igreja e no ambiente suíço para você ter direito a voto na cidade. Então é um sistema de rigor moral, e quando os puritanos entrarem na política, eles vão tentar impor isso a todo o povo, e por isso que eles são odiados. Bem, isso é coerente, porque... é bom pra mim, é assim que eu imagino que tem que ser a vida cristã. Galera, isso tem que ser pra todo mundo. Pelo menos eles são coerentes no discurso, isso eu acho legal. É o século XVII, gente. A minha crítica, eu não vou ficar criticando, eu tenho que entender o tempo histórico, a população histórica. Sim, o contexto. Eu só não posso ficar, como alguns autores fazem no Brasil, ficar dizendo que não era nada disso, que não aconteceu, né? Então, assim, mas o que eu acho interessante é essa ideia de rebaixar. Todo mundo que é rico tem que estar no mesmo nível, né? Essa ideia de ter um milionário, ter um senhor feudal tem que acabar, que é a questão econômica, quando os puritanos então começam a atingir a classe aristocrática inglesa, porque os puritanos estão sempre envolvidos com comércio, né? Com o capitalismo que está surgindo ali, tanto com a produção de tecidos e roupas e manufaturados, também quanto o transporte continental da Inglaterra para o continente, tanto quanto a venda e a compra, né? E os puritanos também estão, os mais pobres, estão envolvidos com os trabalhos das proto-indústrias que estão surgindo e com o trabalho campesinato. Então, o rei James, pelo contrário, como de linha escocesa e linha católica, ele vai tentar favorecer economicamente a classe rica, a aristocracia. Então ali já começa a questão religiosa se juntar à questão econômica, e tudo dentro do parlamento, né? O rei James, eles dizem, né, ele era imoral, ele torrava dinheiro com festas, com jogos, né? Ele é conhecido por ser covarde, e um dos seus ministros, o Bancroft, ele odiava os puritanos, né? E ele queria acabar com os puritanos mesmo. Inclusive em 1604, né, que é a origem então dos pais peregrinos, né, com uma lei de Bancroft contra os puritanos, muitos desses puritanos que eram congregacionais embarcam no Mayflower e vão para os Estados Unidos, né? Para Plymouth, Massachusetts. Massachusetts. Aí que o puritanismo vai para os Estados Unidos, né? Que na verdade, assim, os puritanos também, eles detestavam o episcopalismo, porque isso parecia sacerdotalismo católico.
Alguém pode, tinha um puritano episcopal, eu não sei. Mas ou eles eram presbiterianos, ou eles eram congregacionais. Aí só pra gente entender, pra fechar aqui, é ali que os pais peregrinos, né, os lendários fundadores dos Estados Unidos, fogem da Inglaterra, por causa do Bancroft, no navio Mayflower, e vão pra Plymouth. E ali começa a colonizar uma parte ali dos 3 estados ali em Massachusetts. E tem um filme sobre isso também na Netflix, interessante. Santos e Pecadores. Deus esteja com você. Que esteja com o senhor também. Eu queria só voltar lá naquela questão que o Lucas discordou de mim. E eu acho que a gente tá concordando. Parece que tá discordando, mas tá... É que no livro Santos no Mundo, o autor fala no final que ele dedica um capítulo só sobre erros dos puritanos. Eu acho isso bem legal. O Lucas só leu esse capítulo. Não, mas eu quero concordar com ele. Eu admiro os puritanos e eu acho que existe uma parada na história da igreja que é tipo assim, tem um contexto que algo tá acontecendo muito errado e muito forte. Aí vem outro movimento e vai contra isso. E é tipo um efeito pêndulo, né? Então, tinha muita imoralidade nessa época na Inglaterra, igual o Lucas falou, do rei Tiago. Tinha muita imoralidade no clero da época, o clero inglês e tal. Então, o movimento puritano, ele vem meio que contra isso e ele acaba sendo bem radical. Então, eu acho que até pastor passa por isso. Quando você vê um problema na igreja, você vai bater contra, parece que você bate tanto que você corre o risco de pular do outro lado, sabe? De ficar radical. Então, acho que realmente tem isso no puritanismo. Tem um radicalismo e isso pode dar erros, como até o pessoal a banda Leland fala no livro, mas ele tenta equilibrar um pouco, porque eu acho que na maioria a gente tende a pensar que os puritanos são chatos e tristes e tudo de ruim e bem contra o mundo, e tem mesmo esse aspecto, mas tem algumas informações que ele traz novas que são bem interessantes. E uma coisa que o Lloyd Jones fala no livro, que o puritanismo, ele é muito um espírito, sabe, uma mentalidade, e tem essa veia radical. Então esse radicalismo contra a imoralidade, esse radicalismo contra uma igreja que quer ser muito mais voltada aos costumes ou à tradição e a questão da liturgia e tudo mais, tem essa radicalidade de ser totalmente segundo as escrituras. E eu acho que todo movimento que é radical, apesar de trazer benefícios para a igreja, de trazer um outro ponto, tem a tendência sim de ser exagerado, né? Então a gente foi abençoado historicamente pelos puritanos, mas também tem sempre os pontos ruins. Então eu queria só concordar com o Lucas. Pra mim, eles inauguraram a democracia no mundo, eles inauguraram o sistema político moderno. O mundo tá abençoado hoje por causa dos puritanos, por isso que eu gosto deles. A gente vai falar aqui de Oliver Cromwell, sou pela saco de Oliver Cromwell. Pode usar esse termo. Total. Porque, por exemplo, hoje a gente tem um movimento neopuritano, que eu não concordo, mas assim, que é o caso, assim, pra mim, da questão do extremo. Mas vamos fechar, não vamos entrar nisso não, vamos continuar. Não, mas explica, dá 2 minutos de explicação. Movimento neopuritano, Carol, por favor. Não, dá você. Agora tem que falar. Não, fala você, eu tô por fora, eu prefiro ficar só olhando. Não, Alex, você tá muito quieto, não vamos me comprometer nessa, não. Não, mas eu nem tenho leitura do assunto pra poder falar um negócio desse, então aí minha crítica seria desonesta, porque eu não leio, então eu prefiro não comentar. Não, mas tem assim, ó, por exemplo, uma coisa assim que eu soube já desses neopuritanos, um movimento até muito forte no Nordeste brasileiro, pelo que eu andei me informando, mas assim, soube de igrejas onde o pastor, ele até determinava quem ia casar com quem, assim, né? Tipo, ele tinha um controle moral sobre a congregação muito forte. Parece que isso deu uma mudada e tal em anos recentes, mas isso aconteceu. É o zelo, né, gente? É o zelo por querer agradar a Deus. E no fundo você acaba sendo radical em coisas que não precisa ser radical. Esse pra mim é o grande problema do legalismo. Não, eu acho que esse seu exemplo aí é até bem radical. Talvez os neopuritanos nem iam gostar. Mas basicamente o movimento neopuritano que tem crescido no Brasil é aquela ideia de tipo assim, a igreja presbiteriana e o presbiterianismo tá muito moderno. A gente precisa voltar mais para as tradições puritanas. Então, por exemplo, a questão da música sem qualquer tipo de instrumento, absolutamente. A questão que as músicas sejam só salmos, contra a celebração do Natal. Então, isso aí é paganismo e tudo mais. E a questão da mulher. Então, esse seria meu ponto de crítica, porque esse movimento talvez é zero. Não pode usar Jesus de óculos na capa de BTcast. Esse é não pode desenhar Jesus, né? Mas assim, tô sendo bem generalista e tudo mais, mas basicamente é isso. Então tem até discussões dentro do próprio mundo reformado e presbiteriano. O Augusto Nicodemos tem uns posicionamentos contra isso aí e tal. Mas enfim, é esse ponto aí, mas não vamos entrar porque eu acho que não é o ponto do podcast.
Mas assim, antes do neopuritanismo fazer isso, você já tem movimentos pentecostais fazendo. Isso é mais uma questão psicológica brasileira mesmo. E agora eles acharam um negócio bonito lá na Inglaterra para copiar. Daqui a pouco morre. Isso no Brasil é assim, ó, dura de 10 em 10 anos, aí daqui a pouco vai surgir outro grupo fazendo a mesma coisa com outra característica. Ai, que pessimista. Ih, acredita, irmão. Não, a culpa disso aí não é dos puritanos, não. Isso é o brasileiro que é complicado. Mas enfim, o que eu queria também destacar então de curiosidade é essa, que é aí que surgem os pais peregrinos que vão para Massachusetts, e ainda no rei James I, ele vai convocar o parlamento, porque ele mesmo quebrou o próprio país com as festas e os gastos, os eternos preparativos para a guerra que eles tinham, né? Sempre com o imperador espanhol ou com o rei da França. E aí nessa convocação desse parlamento, os puritanos vão apresentar uma nova versão da Bíblia, que é a King James de 1611. É uma versão mais atualizada, uma versão mais moderna, baseada nas tradições que haviam naquela época luteranas, né? Porque a Bíblia de Lutero é a base para todo mundo, mas com um toque, com um acento de Calvino. Então a King James também surge aí, e é aí que começa a maior das tretas, porque eles apresentam a King James, o rei James aceita, fica todo mundo feliz. Aí os puritanos na Câmara dos Comuns criam um projeto para acabar com o episcopado e transformar a igreja anglicana em presbitério, em presbiteriana. Aí o rei James fala a seguinte frase, né? O presbitério se harmoniza com a monarquia tanto quanto Deus se harmoniza com o diabo. Eita! E fecha o parlamento. Aí o ódio começa a reinar. Deus esteja com você. Que esteja com o senhor também. O James morre, se torna rei, então, o Charles. Aí é outro nome chique. Aí começa a guerra mesmo. Carlos I, né? Ok. E o Carlos I se casa com uma católica. E ele se casa com uma católica e a rainha começa a celebrar missas dentro do seu palácio e manda trazer padres e começa a trocar cartas com o papado. Olha as mulheres aí, tá vendo? O cara não leu Salomão mesmo, te falar, hein? E começa a se juntar com os irlandeses, que eram católicos e queriam independência da Inglaterra. E o Carlos I começa a promulgar vários tratados contra os puritanos. E é aí que aumenta ainda mais ainda a presença puritana dentro do parlamento. E aí surge o estopim, né? O arcebispo Laud, arcebispo da Cantuária, que contra a vontade dos puritanos, ele começa um projeto de embelezamento dos templos, né? Isso, essa parada do Laud aí, o Charles... Pô, meu Charles tá bonito, hein? Bonito. Charles. Tá lindão. Tá bonito. Faltou um bigode. Tá lindão. Então, isso aí é antes da galera viajar, né? A gente voltou um pouquinho na história, certo? Não, tô avançando. Estão avançando, mas e a gente tá falando da galera que ficou na Inglaterra, então? Porque eu tava entendendo que a galera foi pros Estados Unidos. Não. Na minha cabeça aqui de leigo, eu entendi que a galera viajou pros Estados Unidos, acabou o puritanismo na Inglaterra, a galera veio matar gente aqui Não foi todo mundo. Só o Nepozinho, né? Depois lá eles fizeram outra história, né? Não, é que, assim, tem mais ouvinte que tá perdido, assim, que eu não entendo nada dessas paradas aí. E eu acho que tem mais gente que achou também que a galera viajou e veio, galera, vamos entrar no barco aqui, vamos pra Plymouth e vamos lá pra Massachusetts e acabou o puritanismo na Inglaterra. Ficou lá, talvez uns 2 perdidos, mas que já morreram enforcados, entendeu? Não, tá? Então, a gente não tá na comunidade americana, a gente ainda tá aqui na Inglaterra. Beleza, entendi. Até por causa do James, né? Ok. Um contingente de famílias puritanas congregacionais em 1604 foi para os Estados Unidos tentar a vida lá. Mas a Inglaterra está povoada de batistas, sabatistas, presbiterianos, congregacionais, zwinglianos, anabatistas, luteranos de assento puritano. Como eu falei aqui, puritano é mais a ideia de você tentar purificar a igreja da Inglaterra do catolicismo. E nisso você tem diversas correntes doutrinárias protestantes lutando juntas contra isso. Ainda que prevaleça a corrente calvinista, você tem puritanos de outras correntes doutrinárias que também estão lutando pelo mesmo ideal, né, que é o ideal religioso de tirar os elementos católicos do culto inglês e o elemento econômico, que é você parar de financiar a classe agrícola, a classe aristocrática, e começar a financiar a classe capitalista, a produção econômica, o transporte, o comércio, a classe financeira e a classe industrial, né? Porque entre os puritanos mais pobres são os trabalhadores da classe industrial
industrial, você tem os diggers, esse eu não sei pronunciar não, nivelers, né, que são aqueles que são igualitaristas radicais que querem acabar com os ricos, literalmente. E aí o bicho tá pegando porque quando entra esse arcebispo Load, ele manda enfiar dentro das igrejas puritanas, né, todos os elementos de culto católico, ouro, pompa. Ele faz um reloaded do catolicismo, Quem pegou? Foi bom, hein? Exatamente. Foi horrível, vai. É porque o James, o Charles I, eram completamente sem noção. Eles viviam naquele mundinho rico deles de jogos e de esbanjamento e não olhavam para o que estava acontecendo no povo. E aí eles botam o arcebispo Load, que piora mais a coisa ainda, porque ele manda fazer isso nos templos todos da Inglaterra, mata muito puritano, mutila puritano, esquarteja puritano, coisa feia. E além disso, aí que o bicho vai pegar mais ainda, eles impõem o culto anglicano na Escócia. E aí que os puritanos ingleses começam a se juntar politicamente com os presbiterianos escoceses. Os presbiterianos escoceses, eu não sei se foi falado lá na outra entrevista, mas eles criam uma Assembleia Geral e que nessa Assembleia Geral eles decidem desobedecer oficialmente ao rei da Inglaterra, que isso significa uma declaração oficial de guerra dos escoceses contra os ingleses. Enquanto isso, a rainha da Inglaterra está buscando apoio na Irlanda, que são católicos. Tá, se eu tô entendendo aqui, o Charles era um bunda mole, é isso? Ele e o James, são. No sentido de que não queriam uma reforma verdadeira. No sentido de que eram safados, esbanjadores, eram filhinhos da nobreza mesmo, que não queriam saber de nada. Deus esteja com você. Que esteja com o senhor também. Então tem uma galera que se aliou aos escoceses, os puritanos, e por parte da rainha uma galera se alia aos irlandeses, católicos. Também querem independência. Então você vê que não tem muito uma separação de religião, política e economia, aí tá tudo junto. E aí o rei vai ser obrigado então a convocar um parlamento para aumentar os impostos, para conseguir mais arrecadação caso houvesse uma guerra e para pagar as dívidas que ele estava criando também. Esse foi chamado Parlamento Curto. Parlamento curto porque quando ele convocou o parlamento, os puritanos voaram em cima, querendo acabar com o episcopado, querendo a expulsão do bispo Load, querendo a libertação de todos os puritanos que estavam presos. O rei não ouviu os puritanos e teve que encerrar o parlamento porque não dava nem mais para continuar as sessões. A crise econômica se agravou, começa aí os puritanos radicais da população mais pobre a começar manifestações, a quebrar coisa. Eu esqueci de falar, mas durante o rei James também os católicos se radicalizam na Inglaterra, tanto que tem aquele famoso Guy Fawkes que cava um túnel, compra uma fazenda do lado do parlamento, cava um túnel e faz a conhecida Revolução da Pólvora. Isso, remember, the 5th November. Isso, o V de Vingança, para explodir o parlamento inteiro, com pólvora, só que eles são descobertos, são delatados antes. Então tá católicos radicais, tem puritanos mais pobres radicais. Então verdadeiro pavio, um barril de pólvora na Inglaterra, então, se eu tô entendendo a parada aí. Não, a pólvora já estourou. A guerra civil já tá se armando aí nessa época. Não só a guerra civil, mas a guerra também contra a Escócia e a Irlanda entrando, já tá se armando e o rei tá ali, brincando de ser rei. Não, é só para lembrar porque não são só os protestantes que estão revoltados, são os católicos fiéis também revoltados. E aí o rei é obrigado a convocar novamente o parlamento. Aí é o período que a gente chama de Parlamento Longo, que começa em 1640. Nesse Parlamento Longo, o rei está de mãos atadas. A Inglaterra está à beira da guerra começar, ele não tem dinheiro para armar seus exércitos, então ele começa a ceder às demandas, às petições dos puritanos. Primeiro é uma lei libertando todos os puritanos que estavam presos, depois é uma lei contra o episcopado, depois os puritanos eles criam uma espécie de constituição para limitar os poderes do rei, aumentando o poder do parlamento, e aí o rei sai, ele não encerra o parlamento, mas fica revoltadinho e vai embora. Quando ele vai embora, aí os puritanos dominam a Câmara dos Lordes, porque na Inglaterra são 2 câmaras, exigem a expulsão dos bispos da Câmara dos Lordes, dos bispos anglicanos, e criam uma série de impostos para recrutar uma milícia, um exército que defenda o parlamento.
né? Imagina, você tem os exércitos têm que defender o rei, eles criam um exército para defender o parlamento. É ali então que o rei se junta, então começa a negociar com os irlandeses para se juntar aos exércitos e à cavalaria aristocrática da Inglaterra, e os puritanos se juntam com os escoceses para formar um exército junto com essa milícia do parlamento para combater os exércitos do rei. É ali então que a Guerra Civil deslancha. Nessa época aí que vai começar, né, a Assembleia de Westminster. Então a famosa Assembleia, ela é num contexto de bastante guerra, né? Não é tipo uma reunião, vamos reunir aqui pra fazer uma confissão, um catecismo, bem tranquilo, não é no meio, assim, de bastante guerra, é uma coisa meio confusa. Mas falando um pouquinho só sobre a Assembleia de Westminster, ela, como o Lucas falou, maioria puritana, né? Então foi uma reunião dos melhores teólogos da época. O pessoal gosta muito de falar isso. Nossa, tem gente que fala assim, nunca teve uma reunião desse nível na história, os melhores teólogos da Inglaterra convocados, e era para produzir um documento que ia ser consultivo, né, para o parlamento. O que mais que a gente pode falar sobre a Assembleia? Essa já é a Assembleia de Westminster, a famosa, que a gente tem que ter um episódio só para ela, né? Sim, famosa. Isso. Ela é digna de um episódio só para ela. Quando a gente fala do parlamento longo, ele durou anos, né? Então, em 1640 ele começa, os puritanos dominam, o rei sai revoltadinho de lá, abandona, os puritanos tomam o controle e começam então a instituir todas as suas regras e todas as suas leis. E aí eles falam, a gente precisa então reformar finalmente a igreja da Inglaterra. Eu entendi então que esse grupo de puritanos, que até então era uma galera perseguida, era uma galera que devia ter um número expressivo, parte viajou para os Estados Unidos. Aliás, os puritanos dos Estados Unidos dá um outro podcast, então eu entendi isso, né? Vamos ter que fazer um podcast só sobre os puritanos que viajaram para Massachusetts, porque a gente ficou na Inglaterra, beleza. Fundaram, né, Massachusetts. Olha aí a gente tá falando então que esse grupo que foi perseguido, eles viveram uma virada, Deus honrou as suas orações, aleluia, brincadeira. Eles viveram uma virada e assumiram o poder, é isso? Exatamente. Isso, a muito custo e muito suor, e bem curto também, né? Essa guerra civil que você falou ali, Lucas, que a pólvora já estava acesa, é dessa guerra civil que os puritanos ganharam, é isso? É isso. Isso. Essa guerra civil vai estourar agora no Parlamento Longo, porque o rei vai juntar os exércitos dos cavaleiros feudais, a favor dele junto com os irlandeses, e o parlamento, que foi tomado então finalmente pelos puritanos, vai se juntar junto com os escoceses para começar então uma guerra efetiva. Mas o que a gente precisa sempre lembrar, quando a gente fala de puritano, de batista, de inglês, na verdade era todo mundo dentro da igreja da Inglaterra, ou seja, todo mundo é anglicano, e eles vão tentar então terminar o que eles chamam de terminar a reforma da igreja da Inglaterra. E para isso acontecer, eles convocam na abadia de Westminster a Assembleia, a famosa Assembleia de Westminster. E essa Assembleia de Westminster vai ser de caráter eminentemente calvinista. O que essa Assembleia vai fazer? Pegar o Sínodo de Dort, pegar a tulipe, né? Pegar tudo aquilo que foi acordado no Sínodo de Dort para aplicar na Inglaterra e na Igreja Anglicana, lógico. E ali eles vão se juntar, porque não vão ter só teólogos ingleses, vão ter teólogos escoceses também. Eles vão aprovar que o governo não pode ser nem episcopal, nem congregacional, tem que ser um governo presbiteriano de igreja. A doutrina oficial tem que ser o calvinismo aprovado no Sínodo de Dort e, portanto, cria uma confissão de fé, que é a confissão de Westminster, que a galera gosta de usar muito hoje. Criam o catecismo maior e o catecismo menor, que muitos presbiterianos usam inclusive hoje, e criam o culto público, que a Carol falou aí, que é o culto apenas com os salmos. Eles fazem até um inário também, né? Tem um inário junto. Que é porque assim, Zwingli ele tinha cortado a música mesmo do culto, né? O culto zwingliano era só oração e pregação. Muita pregação e oração. Pô, mas Jesus cantava, mano. Pô, tiraram até a musiquinha. Nem um violãozinho cantando um corinho dos anos 80? Aí eles vão reintroduzir, né, um padrão de somente o uso do cântico congregacional, que se chama, né? Todos cantam a mesma voz, usando esse inário, essa espécie de inário, esse saltério.
né? Que se chama de culto público o nome disso, né? Uma coisa interessante sobre a Assembleia de Westminster, que eu achei até bem curioso, ela durou bastante tempo, né? Durou vários anos e tinha bastante espiritualidade nessas reuniões. Eu não sabia disso até pouco tempo. Então, as reuniões começavam com oração, tinha dia que era só pra culto, tinha dia que era só pra jejum. Fala da história de um cara, um dos líderes, eu esqueci o nome dele, que ele fez uma oração de 2 horas, tipo assim, 2 horas orando. E o contexto, como era de guerra, tinha muito a ver também com essa questão da proteção. Então, eles não estavam fazendo teologia tranquilamente, era meio tenso. Então, é até um ponto sobre os puritanos, né? A gente não falou, mas os puritanos também são conhecidos pela espiritualidade. Então, quando a galera reformada fala sobre espiritualidade, se volta muito para os puritanos. E aí eu quero só lembrar, nossa, acabei de lembrar, fantástico, do livro que é bem conhecido, O Vale da Visão, As Orações Puritanas, que é fantástico. Não sei se vocês já leram, mas são orações assim poéticas e lindas e mostram toda essa questão do evangelho, do quebrantamento. Vocês conhecem? Não conheço. O Vale da Visão. Depois eu mando pra vocês. O nome do livro é uma coletânea de orações puritanas, e aí o nome do livro chama Vale da Visão, e a primeira oração chama Vale da Visão. Ela é bem linda. A gente até musicou ela aqui na igreja. Então a espiritualidade puritana é um ponto a gente aprender com eles também. Deus esteja com você. Que esteja com o senhor também. Só pra deixar bem claro, se você ainda não entendeu, depois de 1 hora de podcast, a gente não vai focar na teologia puritana, tá, gente? Isso aí a gente pode pensar em episódios posteriores, tem muita coisa pra falar. Eu acho até que esse livro Santos no Mundo, dá pra gente dar uma atenção pra ele. Eu acho que aqui não fala que eles comiam carne humana, né, Lucas? Que é só o que o Lucas quer vir falar pra nós aqui. Eu não. Mas assim, tem muita coisa boa, né? É legal que a Carol trouxe esse ponto aqui, mas a gente só quis contar um pouco a questão histórica mesmo, tá, gente? Não dá pra gente entrar aqui, dá pra fazer outros episódios. Vai ter um episódio só sobre a Confissão de Westminster, tá bom? A gente vai voltar um pouquinho na questão histórica e mais detalhes dela. A gente aqui só tá dando realmente uma sobrevoada pra entender um pouco o movimento puritano inglês, ok? E aí a gente vai pro movimento puritano americano, enfim, vai ter bastante coisa. Tem anos aí que a gente pode explorar esse movimento. Beleza, entendi. Sim, Bilbo. Eu sou professor de história, então a gente precisa explicar as coisas historicamente, porque perfeito. Os Estados Unidos, os calvinistas lá, eles criaram uma espécie de hagiografia puritana, né? Eu sempre falo isso nas minhas aulas. O que é a hagiografia? Hagiografia seria a vida dos santos. Então a Igreja Católica tem sua hagiografia, São Francisco, Santo Antônio, Santa Catarina, os coptas, os ortodoxos, todos eles têm hagiografia, ou seja, fazer a biografia dos santos como modelo de padrão para os fiéis. Você acaba pegando a hagiografia dos santos, parece que ela é toda igual, porque aconteceu a mesma coisa com todos eles, enfim. E os calvinistas foram os únicos no movimento protestante que criaram uma hagiografia, que é essa ideia dos puritanos, né? E tem gente que chama Spurgeon de puritano, chama Martin Lloyd Jones de puritano. Isso historicamente não faz sentido algum, mas teologicamente faz sentido, ou seja, um corpo, uma galeria de figuras de homens e que são modelos para o calvinista seguir hoje, né? É claro que eles nunca vão dizer nessas radiografias as heresias de Jonathan Edwards não tem. Rapaz, cuidado, rapaz. Né? E esses puritanos sendo, né, John Owen, as coisas terríveis, mas só mostra o lado bom, entendeu? Como na radiografia de São Francisco de Assis, eu nunca vou achar nada de errado dele, a de Santo Antão nunca vou achar nada de errado. Aí se cria essa galeria de santos homens de Deus na Terra, porque isso é uma questão teológica, de você mostrar um padrão moral, um padrão espiritual, um padrão de conduta, para que o calvinista hoje siga. Isso surge nos Estados Unidos e a galera aqui no Brasil segue bastante. Eu não tenho nada contra isso. Mas quando a gente está trabalhando o surgimento, a gente precisa entender que, primeiro, não tinha só puritano calvinista, inclusive um grande puritano, um homem de Deus e base para a espiritualidade do cristianismo hoje foi John Bunyan, que era um batista, né? Aliás, o Peregrino, né? Quem já leu o Peregrino, a Peregrina, né? John Bunyan, John Milton, que escreveu O Paraíso Perdido, né? Você tem grandes exemplos de santidade, de puritanos. Inclusive, é um movimento em prol da santidade, mas que tem consequências políticas, econômicas e rigoristas. Eu lembro, quando começou essa ideia de puritano aqui no Brasil, eu fiquei meio assustado quando eu vi um monte de evangélico falando que era puritano. Porque na literatura mundial, né, ser puritano é ser hipócrita, é ser legalista, é ser gente ruim.
é gente que não gosta de ver os outros se divertir. Aí eu vi um monte de gente falando que era puritano no Brasil, me assustei. Aí eu fui procurar a origem disso. Aí encontrei essa questão hagiográfica, né, criada nos Estados Unidos, de fazer os santos, homens de Deus. Mas enfim, tinha pessoas santas assim lá no meio. Tinha gente que falava em língua, né, entre os puritanos, que tinha visão, que tinha profecia. Apesar do calvinismo ser cessacionista, nem todos os puritanos eram calvinistas. Então é sempre bom a gente entender a diversidade, a pluralidade, e entender que falar de puritano é falar desse momento. Não tem mais sentido falar de puritano quando acaba, depois da Revolução Gloriosa, que a gente talvez dê tempo de chegar hoje lá, que é o fim dessa história. Deus esteja com você. Que esteja com o senhor também. Eu só queria acrescentar um negócio que o Lucas falou, que eu acho que é bem interessante esse ponto. Eu fiz faculdade de jornalismo e no jornalismo a gente sempre aprende que não existe imparcialidade. É impossível a gente ser imparcial. É um ideal, mas é impossível. Até a forma que eu coloco uma vírgula num texto vai demonstrar para que lado eu tô mais um pouco, porque o ser humano em si ele não é imparcial. A gente sempre tá com as nossas escolhas, as nossas preferências e tudo mais. E uma coisa que eu falo na minha aula também, eu já começo também super franca quando eu dou aula de história da igreja. Eu tenho um posicionamento, minha linha é essa. Eu vou tentar ser imparcial e falar todas as questões históricas, mas é um pouco difícil isso aí, né? Então é bom sempre a gente jogar na real e dizer, eu sou esse aqui, eu sou calvinista, eu creio nos dons, eu sou assim, assado, não sou. Então acho que é legal o ouvinte saber isso, que cada um de nós, a gente tem as nossas preferências, e por isso que é bom ouvir muita gente, né? Ter uma diversidade de pessoas pra ouvir. Sim. Porque essa questão, por exemplo, de definir quem são os puritanos, o que é um verdadeiro puritano, seja na história, lá no século XVII, ou hoje, alguém que é um herdeiro puritano, é algo bem complexo. O texto do Lloyd Jones foi um texto que, esse livro, Puritanismo e Suas Origens, foi um texto bem polêmico, porque ele chega a dizer no final do livro assim, se alguém é puritano de verdade, a consequência é ser um presbiteriano. Caraca! Ele é bem claro. Eu sou meio fã do Lloyd Jones, mas uma coisa que ele fala, eu gostei muito da definição de puritanismo dele, que ele vai falar assim, puritanismo vai falar sobre o que é ser um pastor, vai falar sobre vida de oração, vai falar sobre vida no mundo, vai falar sobre um monte de coisa, mas o centro do que seria um puritano, a mentalidade puritana, esse movimento puritano, é a questão da doutrina da igreja. O que é uma igreja pura, o que é o posicionamento da igreja em relação ao Estado, ao governo, igual o Lucas falou. Então, a opinião dele é essa, de que o puritanismo está muito centrado e preocupado com a doutrina da igreja. Dentro da tua fala, é importante a gente ver também que são questão de, às vezes, também a ênfase, né? Por exemplo, o Lucas dá essa ênfase plenamente histórica e sabe, né, dos podres, digamos assim, dos bastidores. É muito bom. E é bom, e é perfeito, e é muito bom a gente ter essa consciência também. E a gente pega, por exemplo, aqui o livro da banda Leland, e ele vai o quê? Gastar a maior parte do livro dele expondo as coisas boas, que de fato existiram. Mas que legal, que pelo menos no último capítulo, né, ainda que ocupe poucas páginas, mas tá ali, ele, gente, vamos aprender com os erros aqui dos puritanos também. Mas, Bibo, qual é o nome do livro? Santos no Mundo. Não, mas assim, isso eu não tô criticando negativamente. Isso é a base para todo movimento religioso. Você tem que ter uma galeria de homens ou de mulheres que sejam modelos perfeitos, mesmo que isso não bata com a realidade histórica. E o calvinismo estadunidense conseguiu criar isso é o único no movimento protestante, porque o luteranismo segue a tradição de santos da Idade Antiga e da Idade Média, assim como a Igreja Anglicana. E o protestantismo não tinha, e o calvinismo estadunidense consegue criar essa ideia de uma hagiografia protestante, né? Uma galeria de santos, homens de Deus que foram perfeitos em fé, em obras, em espiritualidade, e vem até nossos dias. Aí fica a dúvida, quem foi o último puritano? É como se tivesse realmente uma sucessão apostólica, igual a Igreja Católica tem com os papas. É muito interessante isso, eu não critico, é um modelo muito bom de vida. A Carol fez a confissão de fé dela, a minha confissão de fé, eu sou batista, Jesus também foi batizado por João Batista. Ai. O Alex ficou até quieto com o chimarrão dele, o que não, tá errado, né? Batiza criança. Não, mas eu caminho por aí com uma garrafinha de água, cuidado, mamãe com o bebê no colo. Boa. Mas, queria falar uma coisa, é verdade que tem livros que a gente lê que não fala nada do cara. Tinha livros que eu lia do John Wesley que falava assim, não, porque o John Wesley acordou e falou Jesus, e a primeira coisa que ele queria era Jesus. Tô exagerando, né? Mas é essa sensação que você tem, que o cara nunca pecou. Aí você vai ver a vida do John Wesley. O Heróis da Fé, gente. O Heróis da Fé do Oswald Bayer. Não, Oswald Bayer é luterano, é o Orlando Boyer. Ele é
bem queridinho, assim, né? Pô, é isso aí, mano. Mas eu gosto também de literatura que fala assim, ó, o cara era bom mesmo, mas também era bem pecador. Acho que até uma visão bíblica, né? Tipo, tem heróis da fé, tem santos, né? O conceito de santos, os heróis da fé lá de Hebreus 11 e tal, uma galeria mesmo, mas de gente que glorificou a Deus, mas também pecou feio. E tudo deu glória pra Deus. Então eu gosto bem dessa literatura que é mais escancarada, assim, sabe? Que mostra as coisas boas, as coisas ruins. A gente tem que tomar cuidado só pra evitar essas divisões que a gente tá tratando aí, né? Uns dias atrás aí eu li do Elder Nozima, né? Ele fez mestrado nos Estados Unidos, né? É um reformado e ele publicamente se colocou como uma pessoa carismática, né? De teologia carismática, mas um reformado, alguém que veio da IPB. Daí alguma pessoa escreveu lá embaixo lá, então agora espero que você saia da IPB. Caraca. Tipo, coisa de brasileiro assim. É brasileiro, né? Aí ele faz todo o histórico, depois numa postagem histórico de pessoas de confissão reformada, desde de um espectro mais liberal a um espectro mais conservador. No final ele diz só os pretensos puritanos do século XXI tentam pintar a teologia reformada como algo monolítico. Deus esteja com você. Que esteja com o senhor também. Tá, vamos lá, vamos encerrar, Lucas, aí. A gente tem aconteceu Westminster, vários dias, meses discutindo, saiu a confissão de fé, fica tudo legal, os puritanos tomaram conta da parada, e aí? E aí que os puritanos começam a brigar entre eles. Os puritanos começam a sair no pau dentro do parlamento e a guerra irrompe. Qual é o nome da guerra que os livros de história dão aí? Que a gente, às vezes, tem umas guerras famosas da história e a gente nem sabe direito que são guerras religiosas aí. Não, eles chamam de guerra civil inglesa. Tinha Capitão América, Iron Man... Tá bom, vai lá. Não, tinha Oliver Cromwell. Quem tiver internet aí, coloca pra assistir Cromwell 1970. Assista esse filme, acho ele fantástico. Tudo que a gente tá falando aqui, não precisa nem ouvir o podcast. Assista Cromwell 1970. Esse filme é maravilhoso. Daí o pessoal vai perguntar, pô, Lucas, por que não falou isso no começo, há 1 hora atrás? Agora já tô 1h20 aqui, tu me dá essa dica só agora? Tá, e aí? E esse cara? É porque você tem que ouvir aquele podcast da Igreja Anglicana. Thomas Cromwell tinha sido secretário do rei Henrique VIII, que deu a vida pelo rei Henrique VIII, depois foi acusado de traição e foi decapitado. Né? Lembra disso? Vou dizer mas não lembro. Lembro. Lembro, mas não lembro. A família dele se tornou puritana e o seu neto, Thomas Cromwell, era um puritano com muito dinheiro na Inglaterra, homem respeitado, homem santo, de rigor moral muito profundo, e vão chamar ele para comandar os exércitos do parlamento contra o rei da Inglaterra. E aí Oliver Cromwell vai montar uma cavalaria de calvinistas. É isso que é interessante, né? Chamado de cabeças redondas, né? Por conta do corte do cabelo, eles não tinham outra coisa que o puritano cortava o cabelo em cuia, né? Por isso cabeça redonda. É praticidade, irmão, praticidade. E também para não ter vaidade, né? Não ter vaidade. É igual o cantor do Skank, o Samuel Rosa. Encontrei ele no aeroporto esses dias, mano, ele tem o cabelo do Debi Lloyd, muito massa. E antes de ir pra guerra, eles liam a Bíblia, igual na Assembleia de Westminster, né? Liam a Bíblia, oravam e iam pra guerra cantando salmos, cara. Nossa, tem bastante salmo que dá legal pra guerra, assim. É, igual Westminster. E o que aconteceu? Eles venceram facilmente a guerra contra a cavalaria do rei, porque eles eram conhecidos por soldados que não tinham medo, né? Se estourasse uma bola de canhão ali, ele continuava andando. Se fosse 10 contra 100, eles continuavam indo em direção aos 100, porque eles tinham a certeza que eram predestinados para a salvação, então eles não tinham medo da morte. Então eram soldados que não tinham temor e venceram facilmente a guerra contra o rei da Inglaterra. Quando Cromwell então vence essa guerra, né, e ele olha o parlamento está brigando, boa parte dos deputados também já tinham abandonado o parlamento, ele entra no parlamento, expulsa todo mundo que estava lá dentro, pega a chave, tranca, e ele se autoproclama agora o chefe da Inglaterra, o governante. Caraca! Porque virou uma bagunça. Eu sou apóstolo agora. Puritanos contra puritanos, a guerra contra os irlandeses ainda acontecendo, escoceses já estavam começando a brigar com os ingleses, né, já estavam se odiando, já ia romper uma guerra entre protestantes. E no meio
dos pobres, né, os diggers, os niveladores, né, o bicho estava pegando e ele então cria uma ditadura, né, uma ditadura puritana na Inglaterra que é chamada de protetorado. O Cromwell se consagra protetor da Inglaterra. E o Cromwell era sinistrão. E aí o Cromwell, ele então faz o quê? Promover todas as leis que aqueles parlamentares puritanos no início queriam. O dia do Senhor se torna obrigatório ser guardado, se torna proibido praticar os esportes e as festas no dia do Senhor. Apesar de Cromwell ser congregacional, ele cede ao presbiterianismo e ele começa uma série de medidas e leis que favorecem não a classe aristocrática, mas a classe comerciante, a classe capitalista que estava surgindo na Inglaterra. Nesse ponto, a Inglaterra dá um boom, um salto econômico. Você imagina que a Inglaterra é uma ilha e não tinha comércio marítimo desenvolvido, não tinha marinha. E ele então começa isso tudo na Inglaterra. A Inglaterra então, durante esse período de crise, até a morte de Oliver, ele continua governante, protetor da Inglaterra até sua morte. A Inglaterra dá um boom econômico, dá um boom de reformas sociais. E só lembrando, né, que muita gente esquece, que ele vai mandar executar o rei. Então, pela primeira vez na história... Quem que era o rei aí na época? Eu já nem lembro mais. O Charles. O Charles? Tá? O rei Charles vai ser decapitado em 1649. Pela primeira vez, um grupo de homens matam um rei, praticam um regicídio. Kingslayer. Isso é o auge da dessacralização da política. É quando o rei não é mais considerado autoridade divina e nem instituído por Deus. O rei é considerado simplesmente um homem e, por ser homem, ele é acusado oficialmente diante do parlamento de alta traição, e o crime de alta traição é decapitação. Deus esteja com você. Que esteja com o senhor também. Então é por isso que a Inglaterra, e fica uma explicação aí, não vai passar por uma revolução sangrenta igual foi a Revolução Francesa lá na França no século XVIII. Porque quando os puritanos conseguem dessacralizar a política, matar o rei e instituir uma constituição, nunca mais vai ter absolutismo, nunca mais vai ter violação por parte dos nobres, que vão voltar para o poder depois, em relação ao povo. Então a Inglaterra é considerada, né, o berço do conservadorismo, mas ela tem que entender que essa revolução puritana é a chave da própria monarquia inglesa hoje, porque é um país monárquico, que tem um parlamento e é uma democracia. E não ter passado pela Revolução Sangrenta que houve no século XVIII, isso por conta dos puritanos e por conta de Oliver Cromwell, que foi um homem extremamente sábio, né, um governante muito bom. E quando ele morre, tentam colocar o governo pro filho dele, o Ricardo, né? Só que o Ricardo, ele é como se Ricardo Bonequinha, né? Ele não tinha pulso para ele não tinha pulso para governar. Mas enfim, o que vai acontecer? O próprio parlamento chama ao poder o filho do Carlos I, que foi decapitado. Então chamaram o Carlos II, né, ao poder. Carlos II manteve a falta de caráter do pai, a aliança com o catolicismo. Então eles vão, só resumindo bastante, eles vão depor Carlos II e vão chamar um príncipe holandês, o príncipe Guilherme de Orange, e a sua esposa Maria a ocupar o trono da Inglaterra, desde que esse príncipe assinasse o Bill of Rights, a Declaração de Direitos. E o Bill of Rights é a primeira constituição, a primeira monarquia constitucional da Inglaterra. Desde então, desde esse momento, o rei ou a rainha da Inglaterra estão sempre na mão do parlamento até hoje. Então, por exemplo, a rainha Elizabeth não pode fazer uma viagem. Os filhos, os príncipes, as princesas não podem casar, não podem comer uma empadinha a mais se não tiver aprovação do parlamento. Tem um filho do rei Charles aí, que ele discorda um pouco, mais novo, né? Mas mesmo assim, para ele ter casado com aquela estadunidense, teve que passar pela aprovação do parlamento. E isso aí é a base, então, da própria política inglesa. A Inglaterra deve tudo aos puritanos, deve tudo a esse momento. E essa ideia, né, de chamar um príncipe holandês para assumir é chamada de Revolução Gloriosa, que foi uma revolução, entre aspas, uma revolução sem ter derramamento de sangue. Botaram o Carlos II para fugir e a partir de então a Casa de Orange, eles se tornam de monarcas, só que monarcas entre aspas, porque quem vai mandar vai ser o parlamento. Eles cancelam a Westminster, isso que é engraçado, e voltam aos 39 artigos de religião lá de 1562, da época da Rainha Elizabeth. Caraca!
Caraca, olha aí. Em que ano que o Westminster deixa de ser validado lá? 1688. Aí o Westminster vai ser aceito mais fora do que na própria Inglaterra. Engraçado isso. Não, aí o Westminster e o presbiterianismo se tornam a doutrina dos escoceses, oficial. E a igreja da Inglaterra volta ao anglicanismo elisabetano, aquele mesmo padrão. Só que a igreja anglicana, ela, de certa forma, ela é dividida em High Church e Low Church, ou seja, a High Church é aquelas igrejas com mais identificação, mais cara do catolicismo, e a Low Church é mais próxima ao protestantismo, que é a que vai para os Estados Unidos. Aí, gente, é mais fácil ser ateu, né? E esse monte de puritano que ficou frustrado, não deu em nada e não queria ser anglicano, vai para os Estados Unidos, tá? Ou seja, vai encontrar a galera que décadas atrás viajou pra lá. E aí os batistas vão pro Maine. É pro Maine? Não, esqueci o nome da... Ninguém se importa com os batistas. Pra onde eles foram não é interessante. Os Quakers, mais tarde, quando surgem, vão pra Pensilvânia, né? Então, a colonização dos Estados Unidos, ela é muito fruto desses grupos que se decepcionaram, então, porque ao final das contas voltou tudo a ser o anglicanismo elisabetano, o episcopado, e lá nos Estados Unidos cada um vai se organizar com as suas próprias igrejas, criando as suas denominações, porque na Europa não tem denominação. A igreja da Alemanha não é luterana, é a igreja da Alemanha. A igreja da Inglaterra, o nome não é anglicana, é a igreja da Inglaterra, por isso anglicana, né, que é em latim. Anglicano. E lá nos Estados Unidos, não. O menonita vai se chamar menonita, o MXM, Quaker, e aí por aí vai. Os luteranos vão se dividir, os anglicanos lá também vão se tornar os episcopais, né? Que esse nome também é utilizado hoje no Brasil. Mas enfim, o resumo disso tudo os puritanos legam ao mundo, né, a política laica. Ou melhor, a política laica não, mas a dessacralização da política. Então o rei não é Deus, o governante não é divino, ninguém é ungido do Senhor na política. Gente, é isso. Legados positivos, legados negativos, faz parte de qualquer movimento histórico. Você pode ver aqui, ouvir neste podcast um pouco sobre o surgimento dos puritanos e toda essa parte histórica. Lembrando, tem muito mais história e tem muito mais teologia que não foram exploradas aqui. Bem, nós já indicamos aqui Santos do Mundo, da banda Leland Hyken. Você indicou aqui, Carol, o livro do Lloyd Jones. Qual é o nome mesmo? Lloyd Jones é o Puritanismo e Suas Origens. E tem o do Parker, né, que é um clássico também, que é o Entre os Gigantes de Deus. Ah, pode crer. Tem também uma teologia sistemática puritana que a Vida Nova lançou. Joel Bick. Isso, ano passado ou retrasado. Alex, você indica alguma coisa aí pra galera ler sobre os puritanos? Não leio nada de puritano, então não tem nada pra indicar, né? Só luterano, muito raiz. Os caras não tem essas culturas, não. Desculpa. Ai. Inclusive tá tomando uma cerveja lager agora. Tá. O Alex nem participou do episódio porque ficou aí resolvendo o problema da igreja local e tomando chimarrão. Ô Lucas, o que você recomenda pra gente ler aí sobre o puritanismo? Assim, no geral, de história da igreja, quem tá começando a estudar a história da igreja, eu sempre recomendo o Justo Gonzalez, História Ilustrada do Cristianismo, volume 1 e 2. E para quem quer pegar um outro viés, assim, não exatamente do puritanismo, mas o que está acontecendo na Inglaterra, é um livro do Christopher Hill, O Mundo de Ponta Cabeça. O Christopher Hill é o mesmo autor daquele livro Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja? Não, esse é ateu e... Ah, é? É, um historiador inglês. Ô, mano, tu tá dando um ateu pra galera ler? Meu Deus, eu tenho que ir mesmo, eu tenho que ver quem eu convido mesmo, tá difícil. A gente perde ouvinte e não sabe por quê, tá bom? Legal. Tem outra indicação, Espiritualidade Reformada, do Joel Bick também. Joel Bick é bem puritano. Espiritualidade Reformada, uma teologia prática para devoção a Deus, aquela questão da oração, da vida de oração, de devoção puritano. O Joel Bick é muito bom. E, gente, pesquisa aí na internet, dá para comprar em inglês o Vale da Visão, mas tem muita coisa traduzida já, que as orações puritanas são fantásticas. Legal. A Impacto pensa em trazer, não? Não? Eu esqueci aqui, ó, dois livros do Christopher Hill, inclusive um que só trata da Revolução Puritana mesmo, da ditadura puritana de Cromwell, que é a Revolução
Inglesa de 1640. Então você tem O Mundo de Ponta Cabeça e a Revolução Inglesa de 1640 do Christopher Hill, ele é um historiador. Ateu, ou seja, vai contar a história do jeito dele, falando mal da gente. Não, vai contar a história academicamente, com uma banda. Impossível, não tem imparcialidade, impossível. Impossível. Leia o Justo Gonzalez só, não fica ouvindo o Lucas aí. O Gonzalez é bem imparcial. Olha aí. Ele também puxa um pouquinho. O Gonzalez? Todo mundo puxa, Lucas, não tem como fazer história, não viu o que a Carol acabou de falar? Jornalismo e história não dá pra ser imparcial, cara, acho que não, a gente sempre vai enfatizar um ponto, não, e quem sabe omitir outro, entendeu? A gente sempre constrói as nossas narrativas, cara, isso tu sabe que sim. Sim, não existe imparcialidade não, concordo com a Carol. E tem o Bruce Shelley, História do Cristianismo, tem lá 5 páginas sobre os puritanos, bem legal também, eu dei uma olhada nele, gostei bastante. É isso, gente, vamos ficando por aqui, terminamos os nossos especiais da Reforma Protestante, ok? Voltamos no ano que vem, se Deus quiser assim permitir, sempre trazendo temas voltados para a Reforma Protestante e todo o seu legado. Mas é claro, nós vamos voltar no assunto dos puritanos ainda, tá bom? A galera que vai para os Estados Unidos, tem bastante da teologia puritana, fique atento aqui no BTcast, o seu podcast semanal de teologia. Obrigado, Lucas, pela sua presença aqui. Eu quero só fazer o meu merchan. Daquele jeito. A gente tá aí com daquele jeito. Aqui, a gente inaugurou em setembro o Clube de História da Igreja, que são cursos de História da Igreja que eu dou semanalmente via WhatsApp. Então, quem quiser participar, é R$25 mensais só. O tema do mês de outubro, lógico, Reforma Protestante, né? Então, quem quiser participar, me procura no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube. É professor Lucas Gesta, manda uma mensagem lá e aí eu mando os dados para você. Muito bom. Carol, obrigado pela sua presença aqui no BTcast. Obrigada, Bibo, já tô em casa. Então tá bom, é nóis, é verdade. E pode fazer o seu jabá também, Carol. Não sei se você tem o curso só dentro do EAD do Convergência ou você tem um módulo separado. A gente tem o curso de Teologia de 2 anos, que aí tem História da Igreja durante esses 2 anos, mas eu tô vendendo esse curso separado também. É o curso avulso de História da Igreja, você paga de uma vez, fica com o conteúdo todo, tem apostila, tem linha do tempo. E tô começando o meu canal, eu acho que quando for ao ar já vai estar Carol Bazo, decidi Carol Bazo mesmo, Bibo. Muitos nomes, enfim. Não tem erro. Canal só sobre História da Igreja, videozinho curto, fácil, pra gente aprender um pouquinho. Acho que falta muito desse conteúdo no Brasil, né? E ano que vem tô viajando, vou lá para as Ilhas Britânicas e a gente vai gravar vídeo também lá. Quem sabe aí vídeo sobre puritanismo ano que vem. Olha aí, muito bom. É só procurar Carol Bazo no YouTube, você vai achar o canal da Carol. eu tinha sugerido o nome Carol Conta, mas ela não gostou da minha sugestão. Ou Conta aí Carol, sei lá. Eu ia, bem youtuber, né? Ia ser Conta aí Carol, Carol Conta. Ficou parecendo fofoca, total, né? Embora total. Que sempre é um pouco, né? É fofoca da história da igreja, poxa. É isso, muito bom. Alex, despede-nos com uma bênção bem luterana, então, ou puritana, ou luterana, né? Não, é luterana, por exemplo. Vai. Assim, tipo, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Com o sinal da cruz. Amém. Amém. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.